Bem-vindos ao podcast School of Unicorns. Hoje temos um episódio especial. Viemos conhecer a minha avó Rosa, e estamos aqui na sua casa. Acabámos de instalar aqui o nosso equipamento de podcast e já lhe partimos a mesa da sala. Desculpa, avó, eu prometo que compro uma mesa nova, está bem? E então, porquê é que vamos entrevistar a minha avó? Porque eu acho que ela tem muito para contar. Eu gostava de saber alguns pormenores sobre a sua vida. Alguns eu já sei, mas gostava também que os meus filhos e os meus sobrinhos pudessem sempre recordar a minha avó. Gostava de ter tido a oportunidade de fazer entrevistas como esta ao meu avô e aos meus outros avós, para podermos recordar e manter, acima de tudo, a sua mensagem intemporal. Por isso, minha querida avó Rosa, obrigado por teres aceito o meu convite. Minha avó. Tem nada que agradecer. E gostava que pudéssemos fazer uma viagem um bocadinho no tempo e que contasse um bocadinho que memórias é que tens da tua infância. Que eu acho que foi uma infância bem diferente do Diferente do que é agora. Bem diferente do que é agora e do que nós vivemos, do que os nossos filhos estão a viver. Foi de pequenina começar logo a ajudar os pais, porque antigamente era tudo muito pobre, assim que se podia andar, tinha logo, toda a gente tinha que ajudar. No campo, ou aquilo que pudessem fazer. Depois fui para a escola, ia daqui para a fábrica da pólvora, para Valdeminhaces, a pé, e eu e a tia Celeste, que eram uns quilómetros ainda bons. Que tínhamos ainda são para aí 2 quilómetros, não? 2, 3 quilómetros? São mais uns 3 ou 4, 3 ou 4, pois. E depois vinhamos por dentro da quinta de cima, que chamava-lhe a quinta de cima, com os patos gansos a quererem apanhar-nos para morder. Tinha as malas da escola é que a gente se defendia. E apanhávamos chuva e sol e vento, até que depois aqui já havia escola, ali em Marcabaço. Depois passámos para ali no segundo ano. Boa. Até ao terceiro, que não havia mais, tínhamos que ir para longe. Estudaste até que ano? Até ao terceiro ano foi que só quedavam ali. Depois já não fui mais. O terceiro ano é a nossa terceira classe. É a nossa terceira classe, só. Depois aqui é que já havia a quarta, mas depois eu já não, a avó precisava de mim, já não fui mais. Depois era para ajudar em casa e naquilo que pedia, nas outras mais novas. Porque eram muitos irmãos. Éramos 6. Depois toda a gente tinha que trabalhar. Depois a avó ia trabalhar quando era a altura de trabalharem no campo. A tia Celeste, com 13 anos, e eu tinha 11, ela 13. Já ia trabalhar para Cacilhas, para Margueira, para a escolha da rolha numa fábrica de cortiça. E eu ficava em casa a tomar conta da casa, dos animais, das mais novas para irem para a escola. Até que tive assim ainda bastante tempo. Depois, a avó, quando vinha do trabalho, que era de sol a sol, no campo começavam só a nascer de sol e acabavam quando o sol acabava. Já chegava de noite, depois dela para fazer o comer, aquilo fazia muita confusão, ela ainda ia fazer a comida para toda a gente. Entendi que eu era capaz de fazer. Comecei a fazer o que não sabia, perguntaram a uma senhora que morava na rua em frente, já aí com 70 anos, e ela ensinava-me, primeiro fazes isto, depois fazes aquilo, e eu fazia. Quando chegava toda a gente, que éramos 8 pessoas, 6 filhos e pai e mãe, pais. Havia comida para toda a gente e depois no outro dia lá para o trabalho, que eu depois fazia aquilo tudo. As marmitas, que hoje em dia voltaram muito à moda. Pois. E depois, e ainda até aos 12 anos. Aos 12 anos salvei uma menina com 2 anos de morrer afogada. Ela ainda hoje é viva, quando se me vê, fica toda radiante, que é Maria Noémia. Sim. Porque moravam numa quinta ao lado, e a quinta, aquilo não tinha muro, não tinha nada, era só o terreno mais alto e subia. E a miúda andava sempre ali com um pauzinho atrás dos patos, que tínhamos chamavam-lhe um peção, era um reservatório de água, que aquilo era assim de encosta, tinha água até ao verão. E eu, quando andava a limpar a casa, assim, quando vi vazar o lixo à rua, digo assim, parece que vi a menina. Aquilo bateu-me, chamei, ela não respondeu, fui a correr. Quando cheguei ao pé do peção, vi-lhe os cabelinhos.
porque já tinha ido ao fundo. Atirei por dentro do peção e deitei-lhe a mão. E depois para eu sair, que eu estava a ver que ficávamos lá as duas, com os pés escorregavam. Mas consegui sair e depois comecei a gritar. Vinha o tio, um velhote, tio da mãe, que veio a correr aos gritos e dizia-lhe assim, malvado, aquela mulher, eu sempre lhe disse que a morte desta criança, que era aquele peção. Começámos-lhe a dar azeite pela boca abaixo e a miúda a vomitar, deitou aquela água toda que engoliu e a miúda escapou. Ficou, hoje tem 70 anos, ela tinha 2 e eu tinha 12. E assim foi. Indo aos 12 anos, depois fazia ali da casa, ainda ia então fazer as compras para aquela senhora que me ensinava a fazer a comida. Vinha aqui, foi a tua mestra. Para a Leonor. Foi a tua mestra, a tua grande professora. Foi. Depois, um dia, vi ali, e acho que foi a mãe daquele rapaz que tinha ali o restaurante do Pote, Sim. que lhe tinha dito, a senhora, ela não tinha filhos, não tinha irmãos, não tinha mãe, não tinha marido, que já tinha falecido. E eu cheguei ali, e ela, depois eu soube, foi essa senhora que lhe disse que eu é que era uma miúda boa para vir para o pé dela, porque já tinha prática, que o Júlio da Loja, que é ali na curva, que tinha ali também um comércio, e ele era enfermeiro ambulante. Quando ele saía, ia-me buscar a casa para eu vir para o pé da mulher, que ela não queria ficar sozinha, que não percebia nada daquilo. E eu estava lá com ela até ele chegar. Depois ia outra vez embora, vê lá tu. Depois um dia vi ali às compras para essa senhora, ali aqui à mercearia da avó Leonor, e diz ela assim, eu queria falar contigo. E eu muito admirada comigo. Sim. E depois começou a falar comigo, começou a chorar. Diz ela assim, é que eu tenho tanto medo de estar sozinha. Queria arranjar uma pessoa para o pé de mim e disseram-me que tu é que eras boa para vir para o pé de mim. Eu tive pena dela, vi a chorar e digo eu assim, se a minha mãe me deixar vir, venho. E depois vi, ela ficou toda contente, até vi em tão boa altura que nunca mais saí. Ali me acabei de criar, ali casei. Ali... Mas quem é essa senhora? Era viúva. Era viúva e foi com quem trabalhaste depois. Foi com quem trabalhei. E casaste como assim? Como é que o avô apareceu nessa história? E eu ali, que depois estava, e aquilo, o tio, o avô, vinha ali muitas vezes, que havia muitas senhas, aquelas senhas do racionamento. Sim. E ele tratava-lhe das senhas e não sei o quê. E ele metia sempre comigo um dia, daqui a pouco levas uma foto. Até que depois um dia ela adoeceu, foi para o hospital, teve que ser operada, e ele veio ajudar. Então ficou ali uma senhora que era a mãe do Henrique, que estava no Mário Casimiro, ali comigo, para fazer a comida. Sim. Para nós, e ele para ajudar. Até que depois ele, quando ela veio, esteve ali a dizer assim, isto agora já é tanto trabalho para si, melhor eu ficar aqui, não sei o quê. Acabámos, ele ia dormir à casa do pai, vinha de manhã, não sei o quê, até que depois lá se começou a fazer ao piso. Olha, e depois, sabes... Então, como é que ele te pediu para namorar? Eu sei lá, já não me lembro. Já não te lembras? Tinhas que idade? Que não. Vocês tinham que idade? Tinha uns 18 anos. Tinhas 18 anos. E casaram logo? Não, ainda demorou um tempo até arranjarmos as coisas e casei, mas ainda não tinha feito os 20, que ainda a minha mãe e o meu pai ainda assinou, porque na altura éramos maiores aos 21 anos. E até a minha mãe, até o mais velho, o Zé, também teve que assinar. E então, pronto, ali acabei de criar, ali tive os filhos, e ela, uma pessoa que não tinha irmãos, não tinha ninguém, acabou por ter uma filha, porque não lhe fez falta nenhuma ter uma filha, que eu tive uma segunda mãe e ela teve uma filha. Porque, quer dizer, afeiçoámos uma à outra e teve sempre... E ela acabou por ter netos que nunca teve filhos, cujo a tua mãe, os tios, todos lhe chamavam avó. Eu ia sair com o avô a qualquer lado e dizer-lhe assim, o que é que vamos para a avó? Traziam sempre uma lembrança para a avó. Até que eles gostavam ainda mais desta avó do que da avó própria, a avó Francelina. A Francelina, porque acordavam com esta. Como é que se chamava esta senhora? Era Leonor. Leonor, exatamente. E então era a avó, foi sempre avó.
Que giro. Até, Olha, e acabou por ter filhos, por ter uma filha e netos que nunca teve filhos. pois. É uma vida engraçada que não giro. tem graça, mas é Olha, engraçado. e depois, como é que. Depois estás com o avô, tiveste 3 filhos, a minha mãe mais outros 2, a tia Paula e o tio Mário Jorge. Pronto, aqui trabalhamos sempre em conjunto, Se cada tra- um do seu lado. Eu depois. Como é que abriram o restaurante? Primeiro não era um restaurante, primeiro era uma tasca, não depois era? ele dedicou-se muito até à demolição de construções antigas e terrenos, vendia terrenos e comprava terrenos e aquilo tudo. Depois arranjámos uns miúdos, que era o Florentino e o irmão, para ficarem comigo ao balcão para ele andar por fora a governar outra vida, Exato. que aquilo só não dava, e depois até que organizamos as coisas, depois fizemos aqui o prédio, depois demolimos aquela casa, fizemos aqui o barracão provisório, tivemos aqui o comércio até demolir a casa velha, que estava velha, fazer aquele prédio ali. E depois montaram o grande restaurante. Não é? Depois ali, Que depois tive. E quem me ensinou, quem me pôs a fazer comida foi, que há uns 60 anos ou mais, os homens da União Elétrica e das Águas, porque andavam aqui a pôr os tubos para fazer coisa, e aqui não havia. E alguém tinha que fazer a comida para essa gente toda. Não havia aqui nada onde se comesse, não havia um restaurante, não havia uma tasca, não havia nada. E então às vezes eles diziam assim, a senhora não nos arranjava almoço? Digo assim, almoço? Aqui não há nada, não trouxemos almoço. Eu vou fazer isto ou aquilo, que tínhamos terminado para o almoço. Se fizesse para nós também. Pronto, tinha que acrescentar as doses. Para depois, quer dizer, começaram por 2 ou 3 perfis, já eram 10 ou 12. Já eram 10 ou 12. Depois, quando passámos ali para o barracão, já comecei a fazer então comida e mas era um barracão, quem está a ouvir pensa assim um barracão, mas era tipo um restaurante. Era um restaurante, já era um barracão. Que era o que a gente chamava, que era em madeira e folha, e havia a parte do comércio, era em tijolo. Mas que era tudo dentro do barracão, não é? Tudo dentro daquele chamávamos de toda a gente conhecia por barracão. E ainda havia uma parte grande, porque aquilo era grande, para a garagem. E depois ali, quando passámos para lá, depois passámos para onde estava o Florentino. Sim. Hoje em dia onde é um café, era uma tasca. Era uma tasca já. E de cozinha, e tinha a sala de refeições na cave. E já vinha gente de todo o país para comer aqui. Isso até já no barracão. Já vinha gente de Lisboa com fartura para vir comer. Uma vez o teu avô estava na Rua dos Bacalhoeiros a comprar aquele atum de barrica que ele gostava muito quando era pelo São Martinho. Estava lá um senhor a fazer compras e entra um amigo dele diz-lhe assim: no sábado não queres ir à charneca a um barracão comer um cozido? Um cozido como não se come em lado nenhum. E o teu avô ouvir ficou caladinho. E então dizia-lhe assim, olha, mas não podemos ir tarde porque aquilo enche no estante. Aquilo era grande, mas enchia no estante. É verdade. Tinha fama, enchia no estante. Depois, quando passei para ali onde era o Florentino, onde é a adega, que é hoje a parte da cozinha do restaurante grande, fazíamos ali a sala de refeições e no primeiro andar. O restaurante levava quantas pessoas? O último 420. 420. Chegou a estar cheio de pessoas. E fazia 2 rodadas ao almoço, assim, aos domingos, ao fim de semana. Aquilo quando era assim dias festivos, nem marcávamos, porque aquilo já havia filas na rua no fim de estar cheio. Não, para quem nos está a ouvir e não sabe a história, pronto, a minha avó acabou por dedicar toda a sua vida à cozinha, não é? À cozinha. Nunca andei a trabalhar em restaurante, nem nunca andei em escola coisa, e toda a gente adorava. Ainda hoje dizem que saudades que eu tenho do restaurante do Jorge. Achas que é o teu propósito de vida, não é? Realmente. Eu habituei-me àquilo e gostava daquilo. Mas realmente a tua forma de amor para os outros é alimentá-los. Era alimentá-los. É realmente dares o melhor de ti. Tinha vaidade em mim servi-los bem, que ficassem satisfeitos, porque era uma satisfação para mim também, claro. que tinha feito bem.
Mas até os doces, nem toda a gente tinha mão para os doces. Se eu saía, às vezes, de férias, era quem que ia, às vezes o Tomás, Sim. a Daniela, e assim, uns dias para o Algarve, havia clientes que diziam: a Dona Rosa não está cá. Dizia o Carlos Alberto: porquê? Os doces não estão iguais. Não, até havia um que eu lembro que era a delícia da tia Rosa. Era Não as era? delícias de ter As Rosa. delícias da tia Rosa. Havia várias, Havia eu várias. tinha muitos doces. Não, Pá, eu já lembro, nem me lembro. mas sempre foi uma coisa, claro que fazias com muito gosto, era o teu, Fazia com amor, eu gostava com amor, daquilo. mas era muito intenso. Eu lembro-me que tu acordavas muito cedo, todos os dias, vai às 5 da manhã, 5, 6 da 5, manhã. 6 da manhã já estavas acordada, porque eu era miúdo, vinha passar aqui Depois era temporadas, até fechar a porta. e era até à meia-noite, 1 da manhã. 1 hora, era a hora que os Era, clientes iam embora. era uma dedicação, porque era acordavas, ias ao mercado, não é? Tinha que ir ao mercado, tinha que ir e a primeira à praça abastecedora, há frutas e hortaliças e aquilo tudo. Descarregava essa, enchia a câmara frigorífica e ia para a costa ao peixe. E depois chegavas, depois tinhas que comandar toda a cozinha, porque às tantas já era E muitas vezes havia restaurante. certas coisas que eu já deixava, que não era aquelas panelas grandes do cozido, ou os tronquinhos do Eisbein, e aqueles tronquinhos de porco. Sim. Aquilo até deixava encomendado uma semana para a outra, que era uma vez por semana. Às vezes já ficava o lume com o lume baixinho. Quantas pessoas é que tinhas na cozinha nessa altura? Então tinha a Maria dos Bigodes, que dizia, tinha, Mas era uma cozinha industrial para um restaurante. Umas 6 ou 7, e depois com tinha as copa da e limpeza, tudo mais. tinha as da copa, tinha as da limpeza. Não, hoje em dia, sabes que hoje em dia os grandes chefes de cozinha fazem cursos, fazem tudo mais. O meu curso foi a fazer. Os clientes diziam que estava bom e eu ainda ia sempre melhorando. Claro. Foi o meu curso. E o que é que gostavas, se pudesses escolher assim um momento desses anos todos de restaurantes e tascas e do barracão, que momento é que tu escolhias e porquê? Gostava de todos, mas o grande não era novidade e era novo, gostava muito do novo. Porque também, como fazia aquilo com amor, eu nunca saía dali, porque com receio que depois as pessoas não gostassem ou não ficassem satisfeitas, mas ficavam. Eu tinha mesmo... Havia uma vez vinha aí uma vez por ano ou duas uns estrangeiros que eram conhecidos dali do irmão da Cristina da Eletrorrei, que ele fornecia os barcos, os navios de transportes, e então conhecia-os, trazia-os ali. A senhora era... Como é que ia dizer? A senhora não comia qualquer comida, era vegetariana. Sim. Um dia já estava farta de que comia nem peixe, nem carne, ela não comia. Mas se fosse aquele camarão grande, ou lagostinho, ou assim, ela isso comia, mas disse que já estava farta. Se eu não lhe arranjava uma coisa diferente. O que é que eu me lembrei de fazer? Fazer uns ovos que o avô gostava muito, que era de tomate, tomatada, e depois ia abrindo assim umas covinhas, ia abrindo o ovo e escalfavam ali. Olha, a senhora ficou tão encantada, quando cá voltava queria sempre o prato que eu lhe estudei, que já não era nem carne nem peixe. Adorava aquilo. Olha, e falaste agora do avô, o nosso avô Jorge, que deu o nome... Um bom garfo também. Um bom garfo, que deu o nome a este restaurante também. É o nome do restaurante. E é uma pessoa que continua muito presente nas nossas vidas, porque foi o grande patriarca desta família, a grande referência, e deixa muitas saudades. Tenho pena que os meus filhos e que os seus primos não o possam conhecer, mas é alguém que ainda tem muita influência em nós, apesar de já ter partido há quantos anos? Fez agora em novembro 24. Já há 24 anos. Já há muitos anos. Mas conta-nos um bocadinho como é que era o avô Jorge. Era uma pessoa espetacular. Qualquer pessoa que viesse à procura dele, porque vinham muitas pessoas quando queriam um terreno, queriam um negócio qualquer, vai a tal lado que é a pessoa mais indicada que posso dizer para um negócio, uma pessoa séria,
o teu avô fazia um negócio contigo, ele não precisava de dinheiro, apertando a mão, ele podia perder ou ganhar, que aquela palavra já não voltava atrás. E então era uma pessoa, para ele, pronto, era mais um amigo. Ele Claro. tinha amigos por todo lado, tanto que quando começavam as férias, um mês de férias, eu estava desejando logo sair, porque tínhamos que fazer a limpeza geral toda. E então eu tinha que arranjar muito pessoal, porque ele, naquele, andava sempre, eu dizia, andas à procura, andas a arrebanhá-los. Havia sempre uma mesa grande, Claro. eu assim, é que canso, trabalho, andava sempre faço tudo de volta despesa dele. e não tenho o mesmo trabalho e não ganho, dizia Olha, eu para e- ele. e como é que- E então depois tinha que, assim que acabava a limpeza, Tinhas que fugir. ia com os Olha, pés termos. E como é que o avô era como marido? Era espetacular, era como era para as outras pessoas. Fez-te uma mulher feliz. Ele também não tinha razão de queixa de não ser. E como pai, como é que ele era? Isso que o pai até não, quando os filhos estavam a fazer alguma coisa que não deviam, espera aí que eu vou já chamar a tua mãe. A mãe é que era o militar. Que ele, para não ralhar, Fazia sempre ia o bom chamar papel. a mãe. Pronto, sabes que, tu acabaste, pelo que já acabaste de contar, claro que com uma vivência diferente da que nós temos hoje em dia, mas hoje em dia os teus netos que estudam, que tiram cursos superiores, que dirigem empresas e que têm outro tipo de negócio, vão buscar um bocadinho de inspiração a determinadas coisas que vocês fizeram, não é? Porque tu acabaste por ser uma líder ao teu jeito e na tua maneira e no teu mundo, não é? Com outras ferramentas que foste buscá-las à terra, não é? À terra, às pessoas, não é? E é muito importante para nós ver isso. Tive uns 70 anos ao balcão, sempre ao comércio, sempre, as pessoas sempre estimadas por mim, eu estimada por eles, porque para mim era sempre, preciso era nós sermos dedicados e tratar bem os outros para sermos bem tratados. Olha, e se o avô estivesse cá hoje em dia, o que é que achas que ele achava do que se passa? Sei lá, é um bocado diferente do que era, mas a gente vai se habituando com o tempo. O que é que achas que é mais diferente hoje em dia das coisas que eram se calhar há 30 anos atrás ou 40 anos atrás? Da vida em si? O que é que para ti, claro que te adaptaste, não é? Mas o que é que para ti, como é que distinguias estes dois momentos na história? Eu acho que era fácil, porque eu era uma pessoa que me ia sempre adaptando, o que é bastante diferente, já se sabe. Sim. Antigamente as pessoas, logo pequeninos, tinham que começar a ajudar, a trabalhar e não sei o quê. E agora e hoje já não, já é tudo diferente. Vão para a escola, a seguir da escola vão para os colégios, ou vão para a universidade, ou cada um segue. Isto daqui a pouco já nem há pessoas para fazerem os trabalhos domésticos que toda a gente quer estudar. Claro. Olha, e o teu papel como mãe e avó e bisavó e ao fim e ao cabo como líder desta família, não é? Porque neste momento acabas por ser a nossa matriarca, vá, e às tantas Bem que eu sou uma pessoa que me adapto. mas gerir uma família Desde que não é fácil, gente não é? respeite os outros, para que sermos respeitados, lido bem. Mas Lido bem com todos. é gerir as coisas boas e as coisas às vezes menos boas, porque Menos boas. às vezes uma família, pronto, depois às vezes há aquelas tricas, às vezes uns chateiam-se com os outros e não sei o quê. Não consegues gerir bem as coisas. Não tem acontecido. Não, Se relações. calhar descansas um bocadinho que eu vou ver o... Está bem. Vou apagar o... Está bem. Bom, agora que voltaste, queria te perguntar uma coisa. Como é que passaste o 25 de Abril? Olha, tivemos que fechar a porta, que diziam para fechar a porta do comércio, ainda foi ali na Casa Velha. Depois a seguir é que viemos aqui para o Barracão logo pouco depois. Já andávamos a tratar de refazer aquelas obras.
E depois, sabes o que é que eu fui fazer? Fui para a quinta apanhar favas. Sério? Toda a tarde. Apanhar favas que eram, chamava-lhe fava cornicha, assim grandes. Eu apanhava assim aos braçados e ia pôr no cesto. Andei toda a tarde a apanhar favas. Olha, mas como é que imagem é que tu tens hoje em dia desse dia, dessa revolução? Aqui foi sossegado. Aqui ouvia-se muita coisa e falar e não sei o quê, mas aqui foi sossegado. Ninguém tentou invadir Não. a casa? Aqui não, nada? aqui foi sossegado. Foi sossegado. Aqui foi. Mas em certos sítios não, mas aqui foi sossegado. Quer dizer, às vezes as pessoas lá é uns com os outros, aquele é fascista, ou isto ou aquilo, mas aqui foi calmo. Foi. Ok. Que eu olhei toda a tarde ali mesmo. Onde é que estava hoje aquelas laranjeiras e tem a casa das tias? E aquilo ali tinha favas enormes. Andei a apanhar favas toda a tarde. Olha, sendo uma das irmãs de 6, quer dizer, eram 5 irmãs e um irmão, não era? Não, 4 irmãs e 2 irmãos. E hoje em dia vives só está... 4 rapazes, as mulheres são reguilas, estão todas ainda. As mulheres estão todas. Os homens é que morreram os 2. E como é que é hoje em dia? Eu estava a ver há poucas fotografias que tens aqui em casa e em muitas das fotografias temos familiares, pessoas queridas que já partiram. Como é que lidas com isso, depois de uma vida destas tão cheia e com tanta gente? É fácil para ti esta perda? Como é que lidas com isto? Eu sou uma pessoa fácil de me adaptar. E depois acabou por a casa nunca estar muito vazia, porque há filhos, há netos, há bisnetos, há amigos, há não sei o quê. Então, mais ou menos estou sempre em convívio. E depois, só quando é à noite, é que está um pouco mais vago. Ficas mais sozinha. Mas de resto, mas como está o prédio também, Claro. é tudo pessoas familiares, não... Aqui tudo. a Nela não é família, é a mesma coisa que está aqui desde miúda. Claro, mas realmente sentes... Queria te perguntar esta questão toda da vida estar em constante movimento, não é? Porque nós vivemos, tentamos aqui uns para os outros, construímos as nossas coisas, não é? Mas realmente que isto é tudo cíclico, não é? Estou sempre em movimento. Nunca há um dia que eu digo, eu vou fazer comida para mim. Faço sempre comida para muitos. É para filhos, para netos, para amigos, para bisnetos. Ainda a Diana ontem, vinha do ginásio já atrasada. Vou arranjar meio almoço que eu já estou atrasada para ir para a faculdade. Já estava, quando ela chegou já estava o almoço na mesa. E esse teu papel da avó, e agora já bisavó também, é um papel muito importante da tua vida. É como diz o médico que me operou o joelho, diz que já é uma equipe de futebol. Então são quantos? 3 filhos, 7 netos e 4 bisnetos, agora já são 5. E é uma equipe de futebol. É verdade. Olha, avó, e há alguma história que te lembres? Agora tens mais netos, mas agora sou eu que estou aqui a falar contigo. Por isso... Eu tenho história... Tens alguma história minha que te lembres? A Maria havia a cave, onde era o salão de almoço e de jantar, era o salão que servíamos o restaurante de cima, que ia para baixo no elevador pequeno, a comida, depois vinha para cima a louça e tu ias por aí abaixo agarradinha ao corrimão, Maia, dá-me uma mutinha. A Maria vinha-te esperar como é que tu caísses por ali abaixo. Estavas sempre ali a reguila, nem coisa. A gente se podia descuidar. Até um dia digo assim, mas ele está tão calado, o que é que estará a fazer atrás do elevador? Estava a partir ovos. Quando eu lá cheguei já estava quase uma caixa de 30 dúzias, mais de metade tudo partido. Era o gosto, teve que ser apanhada à pá para o lixo. Estavam no chão. Eu por acaso ainda tenho uma vaga ideia disso. Acho que... Uma vez, já depois do restaurante grande, havia aquela casa de entrada que chamava a Zona Suja, onde amanhávamos o peixe, onde fazíamos ali parte das coisas que arranjávamos ali, e tu ias para ali fora, a Senhora Maria,
não sabia que tu já era de noite, atira-me um alguidar de água, um balde de água, não sei, ainda te salpicou, tu muito zangada a ralhar com ela. O que é que foi, filho? O que é que te aconteceu? Parece a Maria dos Bigodes que me molhou. Parece a Maria dos Bigodes, ela tinha um buço muito grande. Parece a Maria dos Bigodes. Na altura usava-se, se Uma calhar, co- não era? Na altura usava-se. Era uma cozinheira espetacular. Gostava era muito da pinga. Pois. Mas era Era para espetacular. compensar, para se inspirar. Era espetacular. Um dia, um patrão que ela teve que tinha ali o restaurante do Giramar, era mesmo um chefe muito bom, e eu ouvia falar muito de mim, da comida e não sei o quê. Um dia veio ali almoçar. No fim de almoçar, isto tinha comido muito bem, mas se queria falar com a senhora, que é proprietária. Foram-me chamar, está ali um senhor que quer falar consigo. Depois ele apresentou-se, eu nem o conhecia, e ele disse, eu ouvia falar tão bem, quis vir conhecer a senhora. Olha, de olhos rasgados, as mulheres de olhos rasgados são sempre boas a trabalhar. Disse mesmo. E depois diz ele que tinha gostado muito e que estava muito bom, e depois disse, eu já sei que tem aí uma cozinheira que trabalhou para mim, uma excelente cozinheira. Aquilo, tudo que eu lhe ensinava, que ele até ia fazer aqueles almoços que fazem quando é nas grandes feiras, Sim, nas grandes sim. festas, diz ele que ela que era impecável. Só o mal dela, os copos. Eu às vezes ia à despensa, via lá uma garrafa meia de vinho. Eu dizia assim, credo, mas como é que veio para aqui a garrafa do vinho para a despensa? E com o vinho levava a garrafa para dentro. Não dava por isso, não sabia. Outra vez, depois era então ela, que ele abria as garrafas de vinho, deixava lá para o vez em quando lá e bem uma pinga. Era formidável. Olha, e entretanto, o restaurante, já deixaste o restaurante aqui há talvez uns 10 anos? Jamais. Já há mais de 10 15, talvez. Já há 15 anos que deixaste o restaurante. Já. Isso custou-te muito. Um bocado, estava tão habituada, até que me habituasse a estar isolada e o movimento de ir à praça, de ir às compras, de ir aqui. E eu ia muitas vezes ou à Macro, ou ali ao Manel Nunes, ali Oh, a coisa do como é que chama atacado é aquilo o ali, da. que já não... É o fogueteiro, que Sim. aquilo ali, que também era um armazém. É o cash and muito carry, não é? Da coisa. Hã? É o armazém grande, não é? Lá? Era um É armazém muito grande Olha, mas mesmo. deixaste o restaurante, mas depois continuaste, trouxeste o Fiquei com restaurante mais para casa. pequeno. O não é? restaurante Porque mais pequeno. continuaste a fazer almoço para toda a gente, a porta aberta para toda a gente, os filhos, os netos, os amigos, os funcionários, acaba sempre por ser a mesa. Hoje em dia já é mais pequenina, Agora já é mais pequenino. mas continuava a ser 20 e 30 pessoas a almoçar em Às casa. vezes era, mas agora já sou menos. Agora Mas sozinha é muito raro. Olha, avó, que mensagem é que queres deixar aqui para os teus netos, mais para os teus bisnetos? Que mensagem é que tu podes deixar para eles? Que sejam muito felizes e que sejam uns grandes homens, respeitadores, para serem respeitados. Nós, para sermos respeitados, temos que respeitar os outros. Isso é a principal. E que sejam umas grandes pessoas, que eu bastante gostava mesmo lá no outro mundo, gostava que eles fossem umas grandes pessoas. Como pessoas, como profissionais, tudo o que eles fosse bom para eles. Obrigado, vó, obrigado pelas tuas palavras. Era muito bom. Porque às vezes quando o avô andava quase sempre fora, às vezes quando na adega se servia os petiscos, à tarde, quando ele não estava lá, ia eu servir os petiscos, tiver que ir muita gente à tarde. E um dia estava lá 2 polícias de trânsito que havia aí nas motas, e um dia disseram para o teu avô, epá, a tua mulher tem este pessoal tão disciplinado, quando ela quer passar para ir buscar alguma coisa que faltava, toda a gente se desvia, que ela nem precisa pedir licença. Diz-lhe, não, que ela traz-os todos bem. Fui criada no meio dos homens, como eu costumo dizer, no café, taberna, café, todo. Não tenho nada que dizer. Toda a gente me respeita, ainda hoje. Toda a gente me respeita, porque a gente temos que respeitar para sermos respeitados. Eu lembro-me bem quando era pequeno, tu dizias calminha no Brasil, que Portugal é nosso. Estava sempre a dizer isto, a avó Rosa. Portugal é nosso. Exatamente. Não, eu era assim toda.
disciplinada. Não, não era para brincadeiras. Já conto uma, mas agora não. Então vá. Vamos terminar. Olha, vó, muito obrigado por este bocadinho também. Agora, a próxima se calhar é picante, por isso é que não me pode... Não, não é nada. Não. Um chapadão que eu dei uma vez. Foi? Então, mas Foi. podes contar. Não dei. Era Conta. se calhar era maior que tu. Era um homem que era de uma orquestra dali de Almada, ou não sei de onde. E vinham ali para o Avelino, porque ele tinha aquela taberna, já não sei se é do teu tempo, tinha ali uma adega, onde ia muita gente para lá petiscar. Depois vinham ali pescar petiscos à mercearia e assim para levarem para lá. Um dia, quando a porta tinha que estar fechada da mercearia, que não era horário de estar aberta, alguém que queria alguma coisa ia para a taberna e depois passavam para a mercearia e nós atendíamos. Ele, como via lá muita gente, ia também, atendia-se também. Houve um dia que ele passou, mas havia um degrau da mercearia, da taberna para a mercearia. E ele já ficava mais alto ainda, ele era alto. Ora, naquilo ali, aquilo que era madeira, aquela divisão que havia por dentro, tínhamos ali os molhos dos enchidos, chouriços, farinheiros e tudo. Ele, como era muito grande, bateu lá com a cabeça. A testa ficou todo sujo de chouriço. O azar dele, baixou-se e puxou-me o avental para limpar a testa. Estava baixo, eu ferrei-lhe um chapadão na cara, porque eu assim uma bufatada que não queres saber. Diz ele assim: então, sei lá, quem é que lhe disse a você que eu sou sua rodilha? Que sujei a testa, pedia-me um pano ou um papel. Não era o meu avental que você se vinha limpar. Sei que era bom. Depois, e ele cada vez que lá ia dizer sempre: nunca mais me esquece que me deu uma bufatada, que nem o meu pai nunca me deu assim uma bufatada. É para você aprender a ser educado. Nem mais. E tanto que o teu avô, quando os guardas lhe disseram isso, diz-lhe assim: ela é arisca. Não, trazia-os ali mais educadinhos, que era uma maravilha. Pois é. É assim que terminamos com a minha avó arisca. Obrigado. Não, eu gostava muito do respeito, ainda hoje. Ainda bem. Respeito toda a gente. Respeitinho é muito bonito. Muito bonito. É muito bonito. Por isso toda a gente que eu passo ali, pessoas às vezes dizem assim: eu conheço a cara, já não me lembro quem é, mas toda a gente me fala bem, toda a gente me respeita, porque foi sempre habituada nisto. Porque a avó velha também era uma pessoa, ela era sozinha, mas era uma pessoa toda reta, despeito. Acabei de me criar com ela, se já não era boa, fiquei pior. Queria só agradecer à minha avó e a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Espero que gostem desta partilha. Desta partilha, umas coisas mais engraçadas, outras menos engraçadas. Não, é ótimo, é ótimo. É a tua vida. Foi uma vida sempre. É a tua trabalho, vida. Foi uma vida sempre. Trabalho. Mas boa, não me importei, não estou nada triste por ter tido esta vida. Gostava do que fazia, ainda hoje gosto de trabalhar. Não posso estar quieta. Que bom. Gostava do que E nós fazia. agradecemos-te muito. Mas fui uma pessoa que sabia e sei pegar numa agulha, costurar, fazer renda, fazer limpeza, fazer comida, eu sei tudo um pouco. Muito bem, muito bem.